Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A palavra de Deus nos manda mostrar em ações práticas o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Portanto, não podemos fazer diferença entre as pessoas.
Devemos tratar com igualdade a todos os seres humanos, criados por Deus. Fé e obras. A fé sem obras é morta. Por que a fé sem obras está morta? Porque as obras são a consequência da fé. Nós somos salvos pela fé. E então, nós descobrimos as obras de amor que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que nós as praticássemos aqui para honrar o seu nome, servindo o nosso semelhante por amor ao nosso Deus. E Tiago cita o exemplo de Abraão, o pai da fé. A fé de Abraão era uma fé extraordinária, maravilhosa. Ele esperou 25 anos para se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Ele que não tinha filho, Deus mudou o seu nome para Pai de Nações. E ele diz, me chamem de Pai de Nações. Não tinha um único filho. Passaram-se 25 anos, até que Deus cumpriu a promessa. Ele permaneceu firme, confiando em Deus, porque sabia que Deus era fiel para cumprir a sua promessa, não importa o tempo. E Abraão a cada dia se fortalecia, dando glória a Deus, porque ele sabia que Deus ia cumprir a sua promessa. Agora, a fé sem obras é inútil. Deus provou a fé de Abraão, para ver se a fé dele se manifestava em obras. E foi a prova extremamente difícil. Extremamente difícil. Pega o teu filho Isaque, o teu único filho, o filho da promessa, e sacrifica-o a mim. Abraão obedeceu. Por quê? Porque ele tinha fé. Por causa da sua fé, ele ia praticar a obra, obedecer a Deus, matando seu filho. Porque ele sabia que Deus ia cumprir a sua promessa, que ele teria uma descendência inumerável. Filhos da promessa, filhos de Isaque. Ele sabia que, obedecendo a Deus, matando seu filho, Deus ressuscitaria Isaque. Isso é fé. Nós obedecemos a Deus, praticando o que a tua palavra nos diz, mostrando pelas nossas obras a nossa fé em Deus. Portanto, fé e obras caminham juntos. A fé nos capacita a obedecer a Deus, confiando nele acima de tudo. Deus pode todas as coisas, como Abraão, que acreditava que se matasse o seu filho, iria matá-lo em obediência a Deus, Deus o ressuscitaria, porque Deus tinha prometido que através de Isaque seria a sua descendência. Louvado seja Deus! A nossa fé é aperfeiçoada pelas nossas obras. Não ganhamos a salvação pelas obras. As obras são a operação de Deus em nós, produzindo o fruto do Espírito em nós, amor. Amor a Deus acima de tudo, e amor ao nosso próximo como a nós mesmos, e amor a nossos irmãos, como Jesus ama a igreja, se preciso, morrendo por eles. Aperfeiçoa a nossa fé, Pai Santo, Pai amado, aperfeiçoa e fortalece a nossa fé, e que possamos dedicar, consagrar a nossa vida para fazer a tua obra aqui na terra, obra de salvação, obra de amor. Em nome de Jesus. Amém.